Eu sou Renato Nogueira e hoje começa a nossa jornada gastronômica. Vamos conhecer os melhores produtores da região. Vem comigo na Rota Produtores da Gastronomia. Você já se perguntou de onde vêm os alimentos que consome nos restaurantes? Uma grande chefe diz que o mise en place começa no campo. E eu acredito que os pequenos produtores são o embrião da gastronomia. Vamos explorar os bastidores e conhecer as histórias dos produtores da gastronomia. Estamos de volta mais uma vez aqui na minha cozinha. Como podem ver, trouxe dois convidados especiais, Raquelzita e Andrezão, para me ajudar nesse banquete. Seguinte, nesse episódio eu visitei uma fazenda de leite, né, Rancho Dourado, lá da Mônica e do François. E lá eles produzem, além do leite de alta qualidade que eles têm, vários prêmios, eles produzem um queijo junto com o Manuel, que vocês vão conhecer, logo mais eles estarão aqui. Um queijo que chama Queijaria Jordão, queijo com bases em queijos da Serra da Estrela. E eu preciso da ajuda de vocês para a gente montar um banquete para eles. Tem pressão, né? Pode ser? Sim, tranquilo. Sim. Hein? Será que a gente se dá nessa aí? Vamos se dar bem? Eu acho que a gente vai se dar bem nessa daí. Eu confio em vocês, eu não teria trazido vocês aqui. E responsa, obrigado. Divertido vai ser. Então, seguinte, ó. Na visita lá, eu primeiro visitei a parte do leite, né? E lá eu trouxe um galão de leite que eu acabei fazendo já um doce de leite, tipo da roça mesmo, sabe? Aquele doce de leite caseirão mesmo. Então já deixei ele pronto, porque senão, né, para facilitar o processo nosso. Então ele já tá ali guardado. Pensei, já que você é a pessoa que manda bem. É a fama que eu tenho agora. Exatamente. Pensei em fazer um sorvete de doce de leite, alguma coisa, e logicamente assim, você joga na sua mão e você se vira, pode ser? Não, joga batata quente, sorvete. Eu acho que você se dá bem com isso. Vamos tentar. Ok, e daí eu pensei também, daí visitei logo depois, eu visitei a parte do queijo, né? Então conheci todos os processos dele, que é super legal. E o Manuel, quando chegar aqui junto com o filho, o Miguel, eles vão explicar para vocês, assim, eles têm muita história para contar, assim de centenária, a história da família deles, né, no trabalho com queijo, né? E trouxe algumas amostras de cada queijo, são vários tipos de queijo, e pensei em fazer uma entrada e mais um prato principal, e a gente mandar para eles esse banquete, ver se eles aprovam, logicamente. E aí o que eu pensei? Pensei em fazer tipo um arantine, né? Fazer um risoto e colocar um queijo deles que é um queijo tipo uma raclette, né? Que eles usam, chama queijo pinhal. E aí depois pensei em fazer tipo um aligot, eles têm um outro queijo que chama queijo cabral, que é tipo um gruyère. Pensei em usar ele, fazer tipo um aligot, um bombom de alcatra e mais um molho com vinho e tal. E aí joga na sua mão, responde se você se com isso. Fica comigo. Interessante. Pode ser? Ótimo. Muito bom. Estão comigo? Estamos. Então demorou então. E logicamente, né, a gente não vai ficar sem vinho aqui. Então, né, tem bastante vinho, porque, né, já que eu vou colocar essa resposta pra vocês. Você é o rei do vinho. A gente aperta, mas a gente também, né, facilita, a gente facilita o negócio, né? Exatamente isso. Então, podemos começar. O que eu pensei também, como eles têm variados tipos de queijo, né, pensei em a gente montar uma tábua de queijos e enquanto eles chegam, a gente vai fazendo os outros processos e eles estão lá pescando e a gente batendo papo. Acho que eles contando um pouco da história pra vocês, do que eu vi, que é muito interessante, assim, toda a história e assim, o privilégio que a gente tem, eu, na verdade, de estar aqui no Vale do Paraíba, essa turma com essa qualidade de leite, com essa qualidade de queijo, e é super legal a gente poder ouvir um pouco dessa história. E aí eu acredito que também você deve comandar essa parte aí de decoração e tal, e você já, né? A gente vai tomando um vinhozinho e o que você acha? Demorou? Bora lá? Combinado. Fechou? Tira mais lá. Não, faz lá. Um pedacinho. Saúde. André e Raquelzita preparando a tábua de queijos. Enquanto isso eu já vou fazer o risoto que iremos usar para o arantine. Eu vou usar o queijo pinhal lá da Queijaria Jordão. Então vou fazer um risoto bem basicão, com um belo caldo de carnes que eu estou usando aqui, que o André já preparou pra gente. E depois eu vou rechear com queijo pinhal, fritar e logo mais já sirvo os nossos convidados que já estão chegando aí. Cebola refogada, mini arroz arbóreo, lá do arroz de altitude do meu amigo Ricardo. Então agora a gente dá uma refogada no arroz, colocamos um vinho, aqui no caso estou usando um vinho branco, lá do nosso parceiro
Cabo de Santa Cruz, Grandoc, do nosso sommelier Henrique Malta. Deu aquela bela refogada e evaporada no álcool. Já colocamos nosso caldo de carne. Pitadinha de sal. Já coloquei o caldo de carne no arroz e agora é só deixar incorporar. Depois eu vou colocar ele na geladeira para esfriar e rechear com queijo pinhal da Queijaria Jordão e finalizar fritando o arancine. Enquanto isso eu já vou chamar o André para ele dar início ao processo do nosso prato principal, ok? Pessoal, nossos convidados chegaram e eles vão ficar degustando os queijos enquanto eu vou finalizar o nosso arancine para servir. Enquanto isso, o nosso amigo Henrique Malta vai fazer o serviço do vinho com eles e aproveitem. Então, saúde a todos, aproveitem, espero que aprovem aí a comida. Cuidado aqui, ó. Finalizando o arancine aqui, já vou servir pro pessoal. O bolinho tá pronto aqui já. Ó, Raquel. Mas é honesto, por isso parou. Preciso de uma tapa pra ir tirando ele. Pessoal, tô com o André aqui. Vamos finalizar o prato principal e servir a turma lá na mesa, ok? Tudo certo. Tá seguro? O que você tá fazendo? Tá perfeito. Vai dar certo? O sal tá ótimo. É? O ponto tá correto. Você acha que o pessoal vai aprovar? Vai. Então tá bom, então. Bem... pode ir colocando, né? Pode ir jogando. De colher... Pode ir jogando. Boa. Caraca, hein, mano. O cara sabe, hein? Com alta confiança. Tá lá fora. Pessoal, prato principal finalizado. Purezinho. Vou colocar aqui. E o meu amigo André e a Raquel vão finalizar o prato e vamos servir para os nossos convidados. Ô, louco! É? Colocar o molhinho só em volta, sem colocar em cima. Eu acho que vocês sabem o que vocês estão fazendo, hein? E voilá. Olá, bem-vindo ao Minuto do Vinho. Hoje nós escolhemos aí um local especial, um café Perrier aqui em Pindamonhangaba, que é o café do nosso produtor escolhido de hoje, né? Que é o François. Escolhemos aqui a adega dele que está ao fundo, um local muito agradável, que vale a pena ser visitado. Falando dos vinhos selecionados de hoje, antes um recado do produtor para o Renato. Olá a todos, fala Nuno Elias da equipa de vinhos Pozio. Falo aqui do coração do Alentejo para desejar uma grande força ao chefe Renato. Parabéns pela escolha dos vinhos, um grande abraço, Portugal, até breve. Bom, hoje escolhemos 3 rótulos de Portugal para fazer a harmonização de um produtor muito especial que é o Pozio aí. É um grande produtor, o enólogo já deu uma palavrinha, falou um pouquinho a respeito, um grande enólogo, um grande produto do Alentejo. Portugal é um país que tem crescido muito o consumo no Brasil por fazer vinhos diferenciados, com qualidade, com um excelente custo-benefício. A gente vê hoje Chile e Argentina como um grande consumo ainda no nosso mercado, mas Portugal vem logo atrás aí com um grande fator aí de importação, com grande qualidade de produtos aí que eu valorizo muito. Então, nós selecionamos 3 rótulos hoje muito especiais para fazer a harmonização e degustação aí do nosso convidado. Primeiro vamos entender um pouco a região que foi selecionada. A região chama Alentejo, ou seja, está além do Rio Tejo. No mundo do vinho é muito comum nós encontrarmos regiões atreladas ao nome de um rio
próximo a um rio que passa por aquele vale. O Portugal é muito comum, a gente encontra Douro, Tejo, e essa região que nós escolhemos é uma região que chama Alentejo, ou seja, está além do rio Tejo. É uma região muito interessante, é uma região com solo muito propício à produção de vinhos, porque é um solo seco, onde a uva precisa ter raízes muito profundas para poder buscar nutrientes e fazer um vinho de qualidade. É uma região muito antiga na produção, o grande começo dos vinhos naquela região, os romanos começaram, então é uma região que faz vinhos muito interessantes, vinhos brancos, rosés, tintos, com muita personalidade, com muita capacidade de harmonização. Bom, selecionamos alguns vinhos para fazer a harmonização com os pratos de hoje. E o primeiro vinho que nós selecionamos é o vinho branco do Pousio, um vinho de Antão Vazio, Alvarinho, uvas bem específicas, bem típicas portuguesas, que dá uma qualidade, uma harmonização muito boa. É um vinho de entrada, um vinho fácil, agradável, que combina muito bem com a mesa que o Renato está preparando para nós, com vários queijos da queijaria do Jordão, ok? E tem um queijo especial, que é o queijo do Jordão, que é um queijo que ele tem uma massa um pouco mais firme em volta e uma massa mole por dentro, quase um requeijão, que é muito similar a um queijo que nós conhecemos muito aí, que é o queijo da Serra da Estrela. Ele tem uma similaridade, mas um sabor muito agradável, muito contido e muito harmonioso. Combina muito bem com esse vinho branco, ok? Queijos moles, queijo de massa crua, combina muito mais com vinho branco do que com vinho tinto. Apesar de a gente ter uma conotação de queijos e vinhos, o vinho tinto sempre está presente, mas o vinho tinto ele tem uma pegada melhor com queijos duros, queijos de massas mais duras, mais curados. E hoje nós temos talvez uma proporcionalidade no mundo, queijos de massa crua, massa mole, com muito maior do que o próprio queijo de massa dura. Então, o vinho branco é uma boa harmonização para queijos, hein? Fica aí a dica, apesar de a gente entender que o vinho tinto sempre está atrelado aí a queijos e vinhos, mas o vinho branco, a uva branca aí, um vinho branco com queijo, sempre combina bem pela acidez, pela facilidade depois ali do paladar de harmonizar. Maravilha! Outro vinho que nós selecionamos aí é um vinho rosé para harmonizar com um bolinho. Foi preparado um bolinho de um arantine, né? Um bolinho de arroz com queijo da queijaria do Jordão, muito saboroso, muito favorável, que tem uma certa muito sabor na boca e combina muito bem com o vinho rosé. O vinho rosé ele tem uma similaridade, e esse é um vinho rosé gastronômico. Nós temos vinhos rosés um pouco mais leve, mais fácil para o dia a dia, para começar. Esse aqui já combina muito bem com o prato, porque ele tem uma certa salinidade, uma certa mineralidade da região de Alentejo. Ali a região tem propício a isso, né? O solo é muito rico em determinados tipos de calcário, algumas outras argiloso, e faz um vinho, talvez passe isso para a uva e transforma um vinho aí um pouco mais gastronômico. Então ele vai ser um vinho que vai secar sua boca, vai instigar você a comer alguma coisa. Você tomou o vinho, você está sempre salivando, tem uma acidez que faz você desejar comer alguma coisa. Então essa harmonização é perfeita, um bolinho que o Renato preparou para nós. Então, ó, fica aí a dica, são 3 uvas muito especiais, Trincadeira Aragonês, Turiga Nacional, uvas típicas portuguesas, e faz um vinho espetacular. Lembrando que para fazer um vinho rosé precisa de uma uva tinta. E deixa em contato com a casca por um período menor, ali 3, 4 horas aí no máximo, só para dar essa tonalidade, um toque de salmão, né, que é a cor desse vinho rosé aqui, e depois a gente tira essa casca e deixa vinificar com o vinho branco. Então segue aí uma boa sugestão para harmonização. Para harmonizar com o prato principal, um vinho tinto da família do Pousio, Pousio Selection, o produtor aí importado pela Cave Santa Cruz, uma importadora diferenciada no mercado aí, com produtos de alto padrão e com muito custo-benefício e qualidade. Então nós selecionamos aqui o Pousio Selection, que são também uma assemblagem, leva 3 uvas, Alicante Bouschet, Syrah e Trincadeira, uvas muito interessantes, uvas que dão muito paladar, muita complexidade. É um vinho que já tem passagem por madeira, dá uma certa estrutura. O prato selecionado foi um bombom de alcatra com aligot e um reduzido de vinho, tudo a ver aí com a harmonização. Lembrando que em Portugal, a gente às vezes fala, quando está falando de vinhos portugueses, a gente sempre atrela aí um bacalhau, algumas outros alimentos, está atrelado ali a peixes. Mas a gente tem uma opção muito boa em Portugal, que são os embutidos. A carne de porco também é muito utilizada, a carne de caça. É uma região do Alentejo é uma região que tem muita carne de caça, tem javalis, tem muito porco selvagem, então tem uma região propícia à harmonização também com esse perfil de alimentos. Então faz muito interessante esse perfil de prato. É uma harmonização muito boa, porque tem uma certa estrutura, o prato também tem uma untuosidade, tem a carne, tem mais sabor, então esse é um vinho que completa aí, que faz aí a trilogia maravilhosa aí, começa de um branco, passa para um rosé e depois finaliza com um tinto. Então é uma opção espetacular. Grande abraço e até o próximo Minuto do Vinho e as nossas harmonizações aí. Grande abraço, Renato, sucesso nos seus pratos, viu? Parabéns.
Pessoal, para finalizar com vocês, nossa mestre sorveteira. O que temos? A gente tem sorvete de doce de leite com uma florentina, um biscoitinho de castanha. A gente colocou um pouco de camarão no doce de leite, o doce de leite da mãe do Renato. Isso aí, pronto. Dona Dulce, como sempre. Dona Dulce de leite. É doce de leite. Trocadilho. Manda aí, vai. Desculpa isso. Manda. Manda pra alguém. Ó, aí sim, hein? Aí sim, ó, vai. Papum, vai, manda lá. Sorvete doce de leite, que pegamos hoje lá na fazenda, com cumaru e florentina de castanhas. Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela presença. Gostaram da sobremesa? Muito maravilhosa. Um brinde a vocês. Então, saúde a todos. Saúde a todos. Saúde a todos. E até o próximo episódio.